1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 12. Minha Bíblia diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O texto de 1 Coríntios, ele me chama muita atenção, porque quando olhamos para as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a sua vida, a sua entrega, as suas mensagens às igrejas ali enviadas, nós percebemos que foi um homem cheio do Espírito Santo. E na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, ele aqui está dizendo que tudo aquilo que ele falou, aquilo que ele comunicava ao povo, ele veio porque Deus deu gratuitamente a ele através do Espírito Santo. Era o Espírito Santo falando através de Paulo, não era da sabedoria humana. Então ele diz aqui no versículo 13: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. A nossa maior necessidade é do Espírito Santo. Para tudo aquilo que nós precisamos fazer e nós necessitamos da pessoa do Espírito Santo para nos guiar. A Bíblia diz que nem orar nós sabemos como convém, portanto precisamos do Espírito Santo para que Ele interceda por nós. E a Bíblia também nos ensina que a vida de alguém sem o Espírito é alguém sem vida. Quando nós vamos para o livro de Efésios capítulo 2, ali ele diz que Deus, com a sua graça, nos livrou da ira, porque nós estávamos mortos, mas agora Ele nos deu vida pelo Espírito Santo. Então a vida de alguém que não tem o Espírito para Deus, alguém que não tem o Espírito, é alguém que não tem o fôlego de vida. É como se fosse alguém que não tem o fôlego de vida. A vida de alguém sem o Espírito é a vida do filho pródigo que deixou a casa do pai e saiu para um lugar bem distante, e quando ele volta, o que o pai diz? Esse teu filho estava morto e reviveu. Porque estar com o pai é estar com o Espírito. Estar sem o Espírito é estar sem a presença do pai. E ele continua dizendo no versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. E quem é o homem natural? Quem é que não aceita as coisas do Espírito? Você aceita as coisas do Espírito? Sim ou não? Sim. Se sim, você não é o homem natural. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, ele não gosta das coisas do Espírito, aquilo que o Espírito fala ele não aceita, porque ele gosta das coisas da carne. Portanto, o homem natural, ele não gosta de igreja, ele não gosta de Bíblia. Ele pode até dizer que acredita em Deus, mas pela sua vida ele vai mostrar que não gosta de Deus, porque ele não aceita as coisas do Espírito, e Deus é Espírito. Então o homem natural, ele não está aqui dentro da igreja, mas ele fala de um outro homem. Versículo 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. E esse julgar é um julgar de conhecimento. Ele verifica todas as coisas, ele entende todas as coisas, principalmente as coisas espirituais, porque ele tem o quê? Ele tem a mente de Cristo. E é o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo tinha autoridade para dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê?
Cristo estava falando através dele, estava vivendo através do apóstolo Paulo. Então ele tinha autoridade para dizer assim, ó: faça o que eu estou fazendo, siga-me, porque eu estou indo para Cristo. Se você quer Cristo também, eu estou indo para o céu. Se você está indo para o céu, você pode me seguir. Ele tinha autoridade, porque ele disse que ele tinha a mente de Cristo, porque quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? O Espírito Santo conhece a mente do Senhor. Então, os nossos planos, com os planos de Deus, nós cheios do Espírito Santo, os nossos planos, eles vão se igualar com os planos de Deus. Mas a Bíblia fala de um outro homem, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então ele diz de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é o homem carnal. O homem natural, ele não gosta de igreja, portanto ele não está aqui, nós descartamos ele. O homem espiritual, ele gosta de igreja, ele tem a mente de Cristo. O homem espiritual, ele gosta das coisas do Espírito. Então o homem espiritual, quando disser vamos à casa do Senhor, ele vai dizer o quê? Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. O homem espiritual, ele vai dizer, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele medita na sua lei de dia e de noite, porque a sua alegria é isso. O homem natural diz que a tua lei é perfeita, restaura a alma. O homem natural, ele gosta, ou o homem espiritual, ele gosta das coisas de Deus, portanto, nós vamos encontrar ele na igreja. Todos os dias de culto, o homem espiritual, ele vai estar na igreja. Mas há um outro homem, o homem carnal. E quem é o homem carnal? Só que Paulo chama ele de quê aqui? Criança. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Olha, Paulo está dizendo assim, olha, eu estou cheio do Espírito, eu tenho coisas do Espírito para te falar, mas eu não posso falar as coisas do Espírito porque vocês estão na carne, vocês são carnais e vocês não vão entender as coisas do Espírito. Por isso eu tive que te dar leite, eu não pude te dar comida sólida, o homem carnal. Se o homem carnal, ele é o homem irmão, que Paulo chama, irmão de igreja, então significa que esse homem carnal também está na igreja. Volta um pouco a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 1. Aqui no capítulo 3 de João, nós vamos agora ver um personagem, o homem de igreja, mas um homem carnal. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo.
O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? Aparece aqui diante de Jesus um homem chamado Nicodemos. E esse homem testifica que Jesus fazia milagres, e ele acredita que os milagres que ele fez não poderiam acontecer se não fosse da parte de Deus. Nicodemos olha e fala assim: olha, eu tenho certeza que o Espírito de Deus está sobre você. Mas ele veio falar de coisas, e Jesus falou assim: eu quero falar com vocês de coisas espirituais. É o seguinte: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar o reino de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus, rápida, direta para Nicodemos. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar o reino de Deus. O homem carnal, ele é um homem que ele pode até ir à igreja, porque ele já nasceu da água, mas se ele não nascer do Espírito, ele continua sendo um homem carnal. Ele diz que o vento sopra onde quer, ele move as coisas. Você não vê o vento, mas você vê o movimento dele sobre as águas. Ali você sabe que o vento passou. As pessoas que têm o Espírito Santo, você também não vê o Espírito Santo, você não vê a pessoa de Jesus nele, mas você vê o mover na vida dele, deixando coisas, acrescentando coisas, fazendo coisas, deixando de fazer coisas pelo poder do Espírito Santo. Então, o homem carnal, ele é um homem que ele já aceitou Jesus como seu Senhor, foi batizado na água, mas ele ainda não nasceu de novo. Ele nasceu da água, mas ainda não nasceu do Espírito. Nascer da água é fácil. Nascer da água é você entrar nesse tanque batismal, mergulhar, morrer para o mundo e levantando da água, nascendo para Cristo. Mas para sustentar essa vida para Cristo, você precisa morrer para a carne e nascer para o Espírito, ou morrer a natureza carnal e nascer agora do Espírito. E nascer do Espírito é você viver pelo Espírito, é você ser guiado pelo Espírito, é você deixar o Espírito decidir por você. E viver pelo Espírito não é fácil. É fácil você se batizar, mas viver pelo Espírito não é fácil, porque nós gostamos de decidir, nós gostamos de julgar, nós gostamos de avaliar as coisas e dizer o que é certo, o que é errado. E a maioria das vezes nós olhamos para aquilo que Deus faz e parece que nós temos o Espírito e Deus não tem, e nós julgamos assim: mas por que Deus fez isso com esse? Por que Ele não fez isso com aquele? Como nós tivéssemos o quê? A mente superior a de Cristo. Mas o apóstolo Paulo disse que o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo mesmo, ele fala com Cristo, porque Cristo está nele. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 4, livro de Atos, capítulo 4, versículo 31 diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, essa é a minha expectativa, de nós orarmos, o chão não precisa tremer, mas que nós possamos abalar os corações aí fora. Que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo e falar com intrepidez, para que as pessoas possam olhar e dizer assim: ó, certamente esses estiveram com Cristo, ou Cristo fala através dele, e possamos chamar, e que as pessoas venham nos chamar de cristãos, como esses homens foram chamados de cristãos, ou de homens e mulheres de Deus, porque as pessoas vão ver em nós algo diferente. Algo diferente é o mover do Espírito Santo.
Eles vão olhar e falar assim: ó, esse aqui não é um homem natural. Esse aqui também não é um homem carnal, é um crente qualquer. Esse aqui é alguém que tem um relacionamento diferente com Cristo. O chão treme. Eles pregam com intrepidez. Quando nós voltamos aqui no capítulo 3, após esses homens receberem o batismo e o poder do Espírito Santo, aqui diz o seguinte: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dissessem dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. A pessoa cheia do Espírito Santo tem a autoridade para falar em nome de Jesus. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, vai e anda. Por que nós não temos essa autoridade? Porque não nos sentimos assim como esses homens, cheios do Espírito Santo. Diante de muitas situações somos tímidos, preocupados. Aqueles que nós deveríamos orar, nós pedimos orações para eles, porque olhamos para nós e percebemos que somos pessoas que estamos nos alimentando de leite. Ainda não temos força porque nós não estamos nos alimentando de alimentos sólidos. E Deus, ele é paciente. Ele ainda dá o leitinho até você querer aceitar uma comida mais sólida. A comida mais sólida exige mais de você, vai te dar mais força, portanto você vai precisar andar mais, você vai precisar falar mais, você vai precisar agir mais. E às vezes, por a caminhada ser mais difícil, nós preferimos ficar com a nossa mamadeirazinha, tomando um leitinho, sentadinho, confortável. Isso é muito melhor. O que nós precisamos fazer para receber o poder do Espírito Santo em nossa vida? O que precisamos fazer para que o Espírito Santo faça diferença e nós não sejamos crentes laodiceanos, mornos, mas que sejamos cheios do Espírito Santo, fervorosos, crentes que vivem o primeiro amor, não crentes que ainda têm a coragem de dizer: no tempo que eu conheci o primeiro amor, as pessoas tomam vergonha e dizer assim: olha, no tempo que eu vim para a igreja, eu ia tanto, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e você vai viver no passado. Eu era tão bom nisso, fazia tantas visitas, era o primeiro amor. Agora, o conselho de Deus para mim e para você é que volte o primeiro amor, ou seja, volte para onde você nunca deveria ter saído. O que nós precisamos? Jesus ensina para mim e para você o que fazer para ser homens e mulheres cheios do Espírito. Volta um pouquinho na sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 5. Jesus estava orando e os discípulos, admirados de ver Jesus orando, e ele diz assim: mestre, ensina-nos a orar. Jesus começa agora a ensinar para ele a oração do Pai Nosso. Em seguida, Jesus começa
continuando a ensinar a orar, ele conta uma parábola para que eles aprendessem a orar como deveria fazer corretamente. O versículo 5 diz o seguinte: disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-vos, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. O tudo que você precisa na sua vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que Jesus disse assim: tudo que você pedir em meu nome, crendo em mim, eu vos darei. Onde tiver 2 ou 3 reunidos e eles concordarem em alguma coisa, tudo aquilo que eu te pedi, vos darei. Esse tudo é o poder do Espírito Santo. Então essa parábola ele está dizendo assim: é para você insistir, é para você buscar. Por quê? Porque o Espírito Santo não é algo só para nós, é algo que através de nós vai alcançar e abençoar outras pessoas, porque o nosso chamado é muito idêntico ao de Abraão: ser tu uma bênção. E para nós como igreja sermos uma bênção, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. E ele diz aqui, a parábola diz o seguinte: um homem recebe uma visita em casa e ele percebe que não tem nada para oferecer para essa visita. E o que ele faz? Ele vai na casa do vizinho, e o vizinho já está deitado e já está com seus filhos também deitados. Eles: vizinho, eu não vou abrir porque eu e os meus filhos já estamos deitados, acomodados. Mas a parábola diz assim: olha, se ele não der por causa da necessidade dele, ele dará pela sua insistência. Sabe o que eu aprendo para eu ser um homem cheio do Espírito Santo? Insistência. E talvez tenha faltado isso na minha vida e na sua vida. Insistência, persistir, bater. E grava muito essa palavra, bater. Você precisa bater na porta, importunar. Senhor, me batiza com o teu Espírito. Eu não posso estudar sem o teu Espírito. Eu não posso escolher a minha faculdade sem o teu Espírito. Eu não posso escolher o momento de fazer ou o momento de não fazer sem o teu Espírito. Eu não consigo educar o meu filho no caminho do Senhor. É impossível sem o teu Espírito. Senhor, eu não consigo falar sem pecar se eu não tiver o teu Espírito. Eu não consigo evangelizar sem o teu Espírito. E você insiste todos os dias. E o batismo do Espírito Santo não é como o batismo que você entra na água uma vez. O batismo do Espírito Santo você precisa morrer todos os dias. A cada dia é uma porção que não serve para o outro dia. Quando você acorda, a primeira coisa que você precisa fazer quando você acorda é morrer. E viver agora espiritualmente. O problema é que nós acordamos e vivemos a nossa vida carnal. Escolhemos, fazemos da forma que gostamos e seguimos as nossas paixões naturais, mas não somos mais homens naturais. Passamos a ser carnais. Ele continua. Depois dele contar a parábola que você precisa insistir, no versículo 9 ele diz assim: ó, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Ora, se vós que sois maus podeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está falando aqui do Espírito. Você precisa bater, buscar, você precisa insistir, porque ele está dizendo assim: se você vier buscar, você vai receber. Às vezes gastamos toda a nossa oração, todo o nosso tempo, nosso relacionamento com Deus, pedindo coisas que Deus não prometeu. Estamos perdendo o poder do Espírito Santo para vencer e conquistar e permanecer as bênçãos que Deus deu para a gente através do Espírito. Nós perdemos elas, porque nós não insistimos no batismo do Espírito Santo, não buscamos, não esperamos. E Deus vai falar assim: ó, se você está disposto a dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu estou disposto a lhe dar o Espírito Santo. Agora, a condição do homem natural, no dia a dia, diante das dificuldades, diante das lutas, porque nós vivemos numa luta constante com milhares e centenas de demônios que estão por aí, trabalhando, estudando a sua vida, fazendo com que aconteça as suas quedas, as suas tentações que todas as tentações em sua vida sejam realizadas com sucesso. Esses demônios, eles estão aí para nos destruir, e nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencer as nossas lutas. Abra sua Bíblia novamente no livro de Atos. Atos, agora capítulo 19. E o poder de falar em nome de Jesus é Jesus falando através de você. Grava isso. Atos capítulo 19, versículo 11. A gente vai ver primeiro um homem poderoso, cheio do Espírito Santo. Versículo 11 diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. A Bíblia está dizendo que um homem aqui, tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas chegavam até ele, pegavam ali o seu lenço que ele enxugava ali talvez o suor do seu rosto, e levava sobre os enfermos. Parece que o pico do suor dele estava cheio do Espírito Santo, que encostava no enfermo e ele era curado. Percebe o poder do Espírito Santo? O lenço que ele usava ali, o avental dele, as pessoas usavam para curar as pessoas com a roupa dele. O contraste, versículo 13: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos e espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Sema, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas a vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Alguns homens foram em nome de Jesus, lembrando de Paulo, aquele curava até com o lenço, o seu avental curava pessoas. Ele lembra de Jesus, ele fala: nós estamos aqui em nome de Jesus, sai demônio. O demônio olha para eles assim: olha, homem natural você não é, espiritual também não conheço você, porque eu conheço Jesus, esse é espiritual. Conheço Paulo, cheio do Espírito, mas vocês, como homens espirituais que podem expelir demônio, não conheço. E os endemoniados deram o que nele? Uma surra. Deram uma surra. Sabe o que acontece, irmãos? Assim, ó, de adventista do 7º dia, tomando surra do diabo, perdendo feio,
das tentações, das provações do mundo. Mas estão falando em nome de Jesus. Mas sabe qual é uma dificuldade? Uma dificuldade do ser humano é o seguinte: existem pessoas que são muito íntimas de Deus, são amigos de Deus, mas existem pessoas que são amigos de Deus. Se você é amigo de um amigo de Deus, bom para você, ruim para ele, porque ele vai abençoar você e você vai dar trabalho para ele. Se você namora com alguém que é amigo de Deus, bom para você. Agora, se você namora com alguém, ou se você casa com alguém que é amigo de um amigo de Deus, ruim para você. Ele conhecia Paulo, e não dá para você fazer milagres, não dá para você ter poder no nome do pastor, no nome do amigo, no nome do pai, no nome da mulher. Não, mas fulano, e a gente vive assim, qualquer dificuldade da nossa vida, vou chamar ciclano, vou chamar o outro, vou chamar esse, porque ele tem poder. Parece que a nossa oração, olhamos para nós assim, olha, eu vou pedir alguém, porque a minha oração, vou falar no nome dele então. E no desespero ele fala no nome de Jesus, mas Jesus só poderia acontecer milagres se Jesus estivesse falando o seu próprio nome através dessas criaturas. Portanto, não tinha o que acontece. Mas a oportunidade para nós, se nós queremos viver no poder do Espírito, a mensagem de Deus para mim e para você é Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 14 é a mensagem de Deus para nós, para mim e para você. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus, ele diz aqui para 3 grupos de pessoas. Na verdade, ele fala para 2. E desses 2, ele preferia que um deles estivesse no primeiro grupo, que não está dentro da igreja. Quem é o frio? O frio é o que não tem espírito nenhum. Ele não gosta das coisas do espírito, ele não aceita as coisas do espírito. O espírito está, o frio está lá fora. Quem é o quente? Quente é o homem espiritual, que aceita as coisas de Deus e vive com fervor do Espírito Santo. Mas quem é o morno? O morno foi batizado na água, mas do Espírito. O morno, Jesus diz assim: olha, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você está me trazendo náuseas, sabe por quê? Porque você diz que é e não é. Você até gosta das coisas de Deus, vocês falam em nome de Jesus, mas você não tem insistido, você não tem batido na porta, você não tem buscado. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso com esse povo que vive dessa forma, que ele continua dizendo aqui no versículo 20: já que você não bate na porta, já que você não vem bater na minha porta, batendo na porta do céu, Senhor, derrama o poder do teu Espírito aí. Olha, Deus, com toda a sua misericórdia com o teu povo, ele, no versículo 20, olha, eu vou sair do céu e vou bater na sua porta. E Jesus disse o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-te-ei estar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus, ele está agora na porta do seu coração, dizendo assim: ó, era para você ter insistido.
Você está precisando do Espírito para vencer as suas lutas. Sabe por que o demônio diz assim: olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço? Porque quando Paulo acordava, quando Paulo levantava, o demônio não tinha mais paz. Porque era insistindo, era batendo na porta: Senhor, me dá o teu Espírito. E Deus derramando o Espírito sobre ele. E o Espírito vinha, e demônio espantava, e demônio corria. Porque Deus estava vivendo através, ou trabalhando através da vida de Paulo. E o demônio, ele tenta de várias formas, tentando acabar com Paulo, dizendo: Paulo, eu vou tirar tudo que você tem. Se você permanecer em Jesus, eu vou tomar tudo que você tem. Vai tomar o quê? Por amor a Jesus, eu considerei tudo que eu tenho lixo. Você vai tirar o quê? Tudo que eu tenho é lixo. Paulo, eu vou tirar a sua vida. Se você continuar pregando esse evangelho, se tirar a minha vida, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Paulo, eu vou tirar a sua vida. Pode tirar a minha vida. Para mim eu morrer é lucro. E se eu viver, é Cristo. Percebe? O homem espiritual, o homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus nos chamou para esse momento, para terminarmos a história dessa terra de forma poderosa. Amém. Não podemos nos contentar com os únicos testemunhos que temos, é que estávamos em algum momento sentados no banco da igreja ouvindo alguma coisa. Você não pode se contentar com esse tipo de testemunho. Deus, ele quer fazer coisas extraordinárias através de nós, mas para isso nós precisamos insistir, buscar, bater e abrir esse diálogo. Ou se não, abrir a porta, porque se você se sente que você não fez isso e não está fazendo, Jesus está falando agora através dessa mensagem: filho, eu estou batendo na sua porta e quero entrar, mas quando eu entrar eu vou mudar um monte de coisa na sua vida. Eu vou mudar isso que você chama de esquema, não tem mais esquema. Vai ser algo estruturado, vai ser algo planejado, que eu planejei para você antes de você nascer. Eu já tinha um plano perfeito para você. E muitos estão falando: Senhor, eu quero, mas Senhor, espera um pouco. E Jesus batendo na porta: Senhor, espera um pouco. Eu sei que quando o Senhor me encher com o teu Espírito, o Senhor vai me usar de uma forma poderosa, mas eu tenho uns pecados porque eu não consigo deixar, Senhor, e não quero deixar. E Deus batendo, e Deus está insistindo com você. E amigo, não demora. Eis que estou à porta e bato. Sabe por que Jesus está batendo? Porque o Espírito Santo é a presença de Jesus em você. E já que você não bateu, não buscou ele fala assim: olha, eu vou insistir mais um pouco, eu vou bater na porta do seu coração, para que você abra, para que eu mude a sua vida. O apelo de Deus não é para que nós não vivemos, não que nós possamos viver, sair de casa trabalhando, correndo, com medo das coisas do mundo. Deus te chamou para que você assustasse Satanás no poder de Jesus, para que quando você falasse em nome de Jesus, o demônio fugisse da sua casa, e que a glória de Deus prevalecesse ali, e que você fosse uma bênção. Nós vamos cantar o hino, o Espírito Santo desceu, e que você nesse momento insista com Deus, bata, busque. Porque se você está disposto a dar duas coisas, as pessoas que você ama, os seus filhos, Jesus está disposto a derramar o poder do teu Espírito sobre você.